Oi pessoal, o Livro Aberto está voltando e agora no segundo bloco a gente recebe a filósofa, professora de filosofia da UFSC, Sônia Felipe. Ela é autora deste Ética e Experimentação Animal, cuja segunda edição foi recentemente publicada pela editora da UFSC. A Sônia é uma filósofa, né? E a gente tem a ideia de que a filosofia vive nas nuvens, não é? Uhum. Mas a Sônia é uma filósofa diferente, pelo menos dos filósofos contemporâneos, ou da imagem que se tem dos filósofos contemporâneos, né? Porque ela é uma militante, né? Uma militante dessa questão da causa animal, enfim, e do uso dos animais em experimentações científicas, e em outros lugares também. Enfim, a nossa relação com os animais é objeto de reflexão e de atuação da Sônia. Eu queria, Sônia, que você falasse um pouco, para começar, sobre como você chegou, como filósofa, a esse tema e a militância que está articulada ao tema, né? Um dos meus doutorados é em filosofia prática, então vamos deixar isso claro, né? Não é em ontologia, nem estética, e o outro, meu doutorado, é em teoria política. Mas antes do doutorado tem uma longa história de muitos anos de leitura e de interesse por questões que dentro do curso de filosofia não eram diretamente trabalhadas. Então eu sempre tive uma busca particular, quase que paralela ao ensino tradicional da filosofia, como ocorre hoje com muitos estudantes de veterinária, de biologia, de direito e mesmo de filosofia, que vão para esses cursos com a ideia de poderem defender os direitos animais e lá não encontram no currículo essa base, esse amparo. Então isso aconteceu comigo há 40 e tantos anos atrás, né? Então imagina, mais de 40 anos atrás, a angústia que era você ter alguns conceitos que você queria trabalhar durante a ditadura, num momento em que a liberdade de expressão não era dada, não era permitida, nós não tínhamos autorização para pensar e muito menos para falar e menos ainda para escrever. Então eu venho dessa história de opressão total, tanto do ponto de vista intelectual quanto do ponto de vista conceitual mesmo, né? E chego à filosofia animalista a partir da obra de Peter Singer, o filósofo australiano que inaugurou na década de 70 em Oxford a primeira fase da filosofia no século XX dedicada ao estudo da redefinição do estatuto dos animais na comunidade moral humana. Então, é a partir de Singer que eu tenho acesso a essa filosofia finalmente. E eu tenho acesso a isso quando eu estou praticamente defendendo minha tese de doutorado, cujo tema é interdisciplinaridade e filosofia crítica, em Max Horkheimer, na Alemanha. E foi lá na Alemanha que então eu tive acesso também a ficar sabendo que Peter Singer existia e que a obra dele, Ética Prática, já estava traduzida para o alemão. Então foi na Alemanha ainda, em 89, que eu li pela primeira vez o Ética Prática. Depois, quando cheguei de volta ao Brasil em 92, eu fiz a tradução do alemão para o português para os meus seminários, porque não existia ainda a tradução do livro do Singer para o português, a Martins Fontes só traduziu em 94. Então eu introduzi no Brasil a primeira filosofia inglesa em defesa dos animais, que é a filosofia de Peter Singer. Escrevi um livro em 2003, que também foi fruto do meu pós-doutorado em bioética animal, sobre os princípios da ética de Singer, o alcance e os limites da argumentação do Singer, que é uma argumentação baseada estritamente na questão da dor e do sofrimento. Você estava contando para a gente que essa recepção do Singer você a teve na Alemanha, né? Na Alemanha. E lá ele foi proibido pelos... Foi execrado pelo... Isso, eles praticamente impediram que ele fizesse uma série de conferências pelas universidades alemãs, isso no ano de 89, eu estava lá concluindo meu doutorado quando aconteceu esse evento. Eu nunca havia ouvido falar de Peter Singer, muito menos da concepção filosófica dele, que não é apenas em defesa dos animais, é também em defesa da interrupção voluntária da gestação, é em defesa da eutanásia para os casos de dor, sofrimento irreversíveis, que não há medicina,
não há possibilidade de reversão dos quadros dolorosos, para minimização da dor, minimização do sofrimento, e esse é o princípio central da ética do Singer. Mas os princípios da ética do Singer eu trabalho no primeiro livro meu, que foi Por uma Questão de Princípios, que não foi editado pela Edufsky, sim pela editora do Centro de Ciências Jurídicas, a Fundação José Boatê. Queria falar então desse, né? Vamos falar um pouquinho desse ética e experimentação animal. Você falava para nós antes que ele se baseia numa pesquisa muito grande, né? Muito ampla que você faz em relação a vários fundamentos, né? Que você foi buscar na filosofia, nas religiões e tal, a questão jurídica também, enfim, de defesa desse conjunto de ideias, né? Como na tradição ocidental... Se constrói, né? Se pode buscar uma construção de... Há uma acumulação a respeito disso, não é? Isso, há uma acumulação. Mas não está evidente, parece, pode ver, desde os primeiros séculos da nossa era, nós já tínhamos filósofos, os chamados greco-romanos, Sêneca, Ovídio, Porfírio, Plutarco, que eram vegetarianos e defensores dos animais, defendendo que os animais eram dotados de racionalidade. Obviamente não o conceito de racionalidade que temos hoje, que é aplicado quase que exclusivamente a seres da espécie humana, mas um conceito de racionalidade específica, isso é, de cada espécie animal. Os gregos já defendiam que todos os animais têm um tipo de racionalidade que é própria deles, que hoje nós procuramos traduzir como um tipo de sensibilidade, inteligência, linguagem, porque nós pensamos, por culpa até de Descartes, já no século XVII, que os animais não são dotados de linguagem porque eles não produzem a fala, eles não usam palavras para se comunicar. Entretanto, eles se comunicam com o corpo todo, né, e os outros animais de sua espécie aprendem essa linguagem desde recém-nascidos, né? E eles se comunicam muito bem, se protegem e têm todas as estratégias de defender-se em vida que nós humanos, às vezes, levamos 40 ou 50 anos para aprender. Nós somos a espécie mais demorada para adquirir finalmente a racionalidade da qual nós tanto nos orgulhamos e que usamos ao longo dos milênios para humilhar os outros animais, né? Eles são dotados de racionalidade como nós, de sensibilidade, de inteligência, de todas as peculiaridades que julgávamos por séculos e milênios serem exclusivas da espécie humana e não são. E completando essa parte, gostaria de fazer lembrar que os neurocientistas, em 2012, reunidos em Cambridge, na Inglaterra, acabaram de fazer a Declaração de Cambridge, eliminando completamente agora a dúvida sobre se os animais são seres sencientes ou não. Então, desde 2012, a partir da neurociência, nós não podemos mais dizer que não sabíamos ou que não sabemos se os animais são dotados de sensibilidade e consciência do que fazemos a eles. Pela ciência dos polvos, as aves, todos os mamíferos, vertebrados, e eles chegam, os cientistas, a dizer, incluindo outras criaturas. Eles nem usam a palavra animal para, eventualmente, ainda no futuro, se poder incluir as pesquisas e a concepção de que há outros tipos de vida não animadas que são dotadas de sensibilidade de algum tipo e, eventualmente, um tipo de consciência, embora não seja uma consciência psicológica como a nossa, né? Mas consciência emocional, os animais têm, tudo o que eles aprendem está gravado a partir de emoções negativas ou positivas que eles têm em relação aos estímulos que eles vão recebendo, como nós. O arquivo mental dos animais não difere do nosso, a não ser nas questões de espécies, de diferença de espécie. Uma questão que eu achei interessante é esse subtítulo Fundamentos Abolicionistas. Isso, né? Correto, porque eu buscava verificar se nas tradições religiosas mais conhecidas, islamismo, judaísmo, catolicismo, budismo, jainismo, shintoísmo, se havia argumentos que pudessem dar embasamento à nossa defesa abolicionista do uso de animais na vivissecção, que é a grande questão do livro, praticamente a questão da vivissecção. Então, eu busquei isso. Com animais. Então, eu busquei argumentos que pudessem embasar as propostas, ou pelo menos fazer as pessoas poderem compreender todo o movimento abolicionista, antivivisseccionista, que ele vem desde o século XIX com mais força, justamente quando a vivissecção se torna o parâmetro único da
pesquisa biomédica, com Claude Bernard, né? E aí, então, também nesse momento começa o grande movimento antivivisseccionista na Inglaterra e na Europa de modo geral. Eu queria ver se havia na tradição religiosa alguma coisa que desse sustentação a isso. Fiz a revisão de toda a filosofia, então o capítulo filosófico é uma revisão dos debates mais de ponta que dão sustentação à Declaração de Cambridge, inclusive. Então esse livro ele está mostrando todo o embasamento teórico para a gente poder entender a Declaração de Cambridge, embora em 2007 não existisse a Declaração de Cambridge, mas já existia esse pressuposto científico, né, da neurociência de que os animais não podiam mais continuar a ser considerados objetos, meros objetos, né? Então fiz essa revisão na filosofia, nas tradições jurídicas, especialmente nas obras jurídicas mais de ponta. Dois grandes filósofos jurídicos são importantíssimos na discussão dos direitos animais, que é Gary Francione e Stephen Wise. Filósofos morais são importantes na discussão dos direitos animais, Tom Regan e Richard Ryder, que na verdade é um cientista que aboliu a vivissecção da sua vida, ele era vivisseccionista e parou, que é Richard Ryder, que criou o termo especismo e criou mais recentemente os termos dorência e sofrência para designar o estado mental dos animais. Fiz a revisão, então, da ciência, do que os cientistas acham da vivissecção, então encontrei na comunidade científica médicos absolutamente contrários a essa crença dogmática de que se pode fazer a transposição de modelos experimentais em animais para o corpo humano. O corpo humano é único, cada um de nós é único, o metabolismo é único. E provavelmente... Sua ideia foi mostrar que na tradição filosófica, nas tradições religiosas, na tradição jurídica há a presença e na própria tradição científica, que é o que isso é omitido sempre. Sim, é verdade. Há uma tradição científica de omitir. Contrária a isso, porque é normal. Porque quando a gente repete muito mantra, ele vira uma crença, e essa crença domina todo o nosso pensar. Sem pensar mais, a gente repete os mantras. Que a ciência seria sempre algo que se beneficiaria do uso de animais. Impossível fazer descobertas científicas relevantes para a saúde humana sem torturar e matar animais, né? Isso não é verdade. A boa parte dos medicamentos foi descoberta a partir de estudos clínicos e epidemiológicos, quando o médico em consultório era também um cientista que prestava muita atenção na descrição das doenças e de cada paciente em particular e nas dosagens que ele pedia para o farmacêutico preparar. Então era uma dosagem individual para aquele homem idoso, para aquele homem jovem, para aquela senhora idosa, para aquela menina jovem. Não era uma dosagem padronizada como temos hoje. O médico fazia a prescrição das dosagens e o farmacêutico fazia a manipulação disso para cada pessoa. E hoje nós precisamos recuperar essa medicina, mas não vamos mais recuperar nesse modelo antigo, não é? Obviamente. A recuperação vai se dar provavelmente, eu espero, nos próximos 20 anos, e já vai tardar, mas reconheço que isso não se faz muito rapidamente, mas vai se dar por outras vias, usando modelos matemáticos, de computador e usando secreções e tecidos do nosso próprio corpo colocados numa máquina que vai nos dizer a quantidade do medicamento que precisamos para tratar daquele sintoma. A questão da relação com os animais, ela afeta toda a visão de mundo que nos dirige e organiza, né? Sim, e essa ética animalista, como nós denominamos agora todo esse trabalho ético dentro da filosofia, essa ética animalista, ela tende cada vez mais a se configurar dentro da ideia abolicionista. Então, nós que atuamos, somos ativistas, como você fez lembrar no início, né? Sou uma filósofa ativista em defesa dos direitos animais, tenho uma posição abolicionista não apenas em relação à vivissecção, sou abolicionista em relação à criação e matança de animais para alimentação humana, sou a prova de que é possível sobreviver sem proteínas animais. Há quase 17 anos eu sou vegana. Então, nosso trabalho, eu diria, nós estamos num momento histórico ainda muito pedagógico, né? É preciso explicar muito por que temos essa posição, porque é preciso preparar as pessoas para um futuro que não vai tardar muito no âmbito da alimentação. A gente precisa lamentavelmente terminar. Sim.
No âmbito da alimentação, a ONU já declarou em 2010 que a única dieta que assegurará a continuidade da vida no planeta é a dieta vegana. Então, ética e experimentação animal, fundamentos abolicionistas, é essa revisão acadêmica, mas eu procuro escrever na linguagem mais fácil possível para leitores que não têm formação ou que não prosseguiram seus estudos na academia. Algumas passagens talvez sejam um pouco mais duras pelos conceitos, mas é um livro que eu diria todos os estudantes de biologia, de direito, de filosofia ou de qualquer área de história, da área pedagógica, deveria passar os olhos com algum cuidado sobre essas páginas. Tá certo. A gente agradece então, e sem dúvida o leitor foi bastante convencido por essa ideia, né? Obrigada, Sônia. Obrigada pela oportunidade. E a gente volta no próximo programa.